Quais são as diferenças entre o eczema areolar e a doença de Paget? É a doença de Paget, isso, o tumor de Paget, que é um tipo de câncer de mama, da areola e do mamilo. O eczema também é ali da areola e do mamilo. Quais as diferenças? Se a prova te perguntasse agora, para você listar 3 diferenças entre o eczema areolar, que é uma patologia de pele, de um câncer de mama que a gente chama de tumor de Paget. Cita 3. Pensou? Eu sei. Às vezes na hora parece que... Calma. É isso mesmo. Dá uma pensadinha. Então tá. Então depois nós vamos voltar pra ela e aí você vai me dizer. Beleza? Combinado? Bora lá, gente! Vamos falar então sobre doenças benignas da mama, que é um tema bem importante, que tem bastante coisa que todo generalista precisa estar familiarizado com as principais patologias benignas da mama que realmente a gente acaba vendo no nosso dia a dia e despenca também nas questões de prova. Vamos lá! Vamos começar falando sobre os processos inflamatórios da mama. O que a gente tem que saber sobre eles? Vamos começar com a mastite, né? A mastite que é uma infecção mamária super comum, especialmente em puérperas, em mulheres que estão aí no puerpério. É uma invasão, né, dos ductos mamários por germes cutâneos. Então, provavelmente vai acontecer algum tipo de lesão mamilar, geralmente é uma fissura no mamilo, que acaba sendo causada pela pega incorreta, né? Então, assim, o recém-nascido faz a pega incorreta ali, e aí o que vai acontecer? Faz uma fissura no mamilo, e isso é uma porta de entrada para um Staphylococcus aureus da pele da paciente entrar, ele entra e acaba formando, então, fazendo esse quadro infeccioso de mastite. Vai ter edema, vai ter hiperemia, vai ter calor. Então a gente realmente olha, né, a mama ela tá vermelha assim, com esse aspecto de estar realmente inflamada. Isso é uma mastite causada pelo Staphylococcus aureus. Pode acontecer fora da amamentação também? Claro, é bem mais comum durante a amamentação, mas pode acontecer também fora, especialmente quando existe algum tipo de trauma mamilar. Beleza. Qual é o antibiótico de escolha nas mastites? Gente, isso aqui não pode errar na prova. É cefalexina, a cefalosporina de primeira geração. Então você vai usar cefalexina 7 dias e você resolve o problema da paciente. Beleza? Bem tranquilo. Tá bom, mas o que é aquele abscesso subareolar crônico recidivante, né, que tanto se fala? O abscesso subareolar crônico recidivante também é chamado de doença de Zuskas. Ele é, na verdade, processos inflamatórios que acabam acontecendo, chega a formar abscesso na mama, então ele tem calor, rubor e flutuação também, porque chega a formar abscessos, e geralmente esses abscessos eles drenam espontaneamente, aí depois eles acabam cicatrizando, e dá um tempo essa paciente volta a ter de novo uma nova área de abscesso. Gente, isso aqui, então, né, essa imagem aqui clássica, né, ela acontece por conta do tabagismo. Vocês sabem por que isso? O tabagismo, na verdade, o hábito de fumar, faz com que aquele epitélio dos ductos mamários, que é um epitélio bem simples, assim, ó, com uma camadinha só de célula, ele se estratifique. O efeito irritativo do cigarro faz com que essas célulazinhas comecem a se estratificar. Aí, quando elas começam a se estratificar, elas chegam a obstruir ali a luz do ducto mamário. E o que vai acontecer? O ducto ficando obstruído, vai acumular células mortas, um monte de debris celulares ali, que vai ficar em estase, e aí acaba infectando, acaba tendo uma infecção. Por isso que infecta, aí drena espontaneamente, ó, sai o pus ali, drena espontaneamente, o paciente fica bem 1 mês, 2 meses, daqui a pouco volta de novo. E assim ela fica, ela vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então ela faz um abscesso, resolve, daqui a pouco ela ficou 2 meses bem, de novo. Daí ficou 1 mês bem, de novo. Ficou 3 meses bem, agora, de novo. Então por isso que o nome dele é abscesso subareolar crônico recidivante. Gente, isso é cigarro. A causa disso é tabagismo. As pacientes às vezes dizem assim, não, mas o que tem a ver o cigarro com a mama, né? Às vezes tem essa coisa, né, de não, o cigarro tem a ver com o pulmão, né? Não tem nada a ver com a mama, tem a ver com o pulmão. Não, o cigarro tem a ver com vários órgãos do corpo, inclusive com a mama. E ele é um causador de uma doença na mama que a gente chama de abscesso subareolar crônico recidivante. Ah, mas eu fumo já há muito tempo, já desde os meus 14 anos que eu fumo e tal. Pois é, mas a senhora precisa parar de fumar. O tratamento para a senhora parar de ter esses abscessos é parar de fumar. Definitivamente esse é o tratamento. Tá, então quer dizer que para eu manejar isso, se eu tô com um processo agudo, o que eu tenho que fazer? O processo agudo eu tenho que usar o antibiótico, né, para eu poder esfriar o processo, dá para usar um anti-inflamatório, não esteroide também. Quando a gente vê que não aconteceu a drenagem espontânea, a gente vai drenar também, mas assim, ó, o principal, gente, é cessar o tabagismo. Tem que parar de fumar. Esse é o principal tratamento. Na verdade, é uma das poucas coisas em medicina que é que nem tirar com a mão, assim, né? A paciente para de fumar, para de formar essa área de abscessos. E é assim, ó, às vezes a paciente consegue fazer um tratamento super eficaz, parou mesmo, definitivamente de fumar, ela para de ter essas áreas de abscesso, porque aquelas células deixam de sofrer o efeito irritativo, né, e o a ter um epitélio simples com o ducto desobstruído novamente. Tá, mas assim, ó, você não vai parar de fumar. Já deixa, você acha o quê, né? Mundo ideal. Não, né? Infelizmente não existe. A paciente não, ou ela não está disposta, ou é muito difícil, né? O que eu posso oferecer para essa paciente para ela parar de ter esses processos inflamatórios agudos e que ficam recidivando sempre? Eu posso oferecer uma excisão de ductos principais, que é um procedimento que a gente remove aqueles ductos terminais da mama, então faz uma incisão, né, periareolar, 180 graus ali na região inferior da areola, a gente retira aqueles ductos terminais da mama e isso faz com que essa paciente pare de ter esses processos inflamatórios. É garantia de que vai melhorar? Não é garantia, né, gente, mas é uma coisa que pode ajudar a paciente. Mas o grande problema é que se a paciente ela quiser amamentar, depois quiser engravidar e amamentar, a probabilidade, né, de sucesso da amamentação vai acabar sendo menor também, porque a gente tirou os ductos terminais da mama. Beleza?
Ô Jader, e quando tem o processo inflamatório agudo com um abscesso que não drena espontaneamente, aí tem que drenar? Sim, tem que drenar, mas aí não é o momento de fazer a excisão dos ductos principais. Quando ela está com o processo agudo, né, o processo de abscesso agudo, e não drenou espontaneamente, a gente é que tem que drenar, né? Entra com antibiótico, anti-inflamatório e drena. Agora, se o processo esfriou, agora ela está bem, né, e ela não está disposta a parar de fumar, aí a gente aproveita esse momento que ela está bem para fazer a excisão dos ductos principais. Deixa eu te mostrar o que aconteceu quando a gente teve um caso, né, de uma paciente com abscesso, que não drenou espontaneamente, a gente foi drenar, né? Eu e as duas residentes, na verdade, elas estão drenando e eu fui filmar. Deixa eu te mostrar o que aconteceu. Aí entra com ele. Aí, vamos apertar. Nossa Senhora! Não. É só porque tu falou que é filmar. Então é isso, gente. Olha aí, ó, viu que pode acontecer. Bem faceiro eu ali filmando, pra poder mostrar nas aulas pra vocês, né? E aí, ó, olha o resultado. Olha onde é que... Onde é que foi parar o abscesso? Né? Foi parar em mim, ó. Olha ali as duas, né? A Patrícia e a Isadora. Então, ó, foi uma drenagem de abscesso aí que foi por tudo, né? Inclusive no preceptor. Então é isso, gente. Isso são os processos inflamatórios aí da mama que a gente precisa saber para nossa prova. É sempre legal a gente mostrar a vida também, né? Eu sempre digo que as aulas a gente mostra teoria, a gente mostra conteúdo para prova, principalmente, mas a gente mostra a vida também. Viu que a vida não é fácil, não é fácil. Vamos falar sobre nódulos mamários, então. Quais são os nódulos mamários que a gente chama de nódulos benignos, que a gente categoriza, classifica como sendo nódulos benignos? Para começo de conversa, eu gosto de trazer esse gráfico aqui porque eu acho que fica bem didático para você entender o que a gente vai falar. Quando a gente fala em nódulo mamário benigno, eu tenho certeza absoluta que todo mundo pensa em fibroadenoma, né? Sempre que a gente falar nódulo benigno, já pensa em fibroadenoma, porque é um tipo de nódulo benigno extremamente comum, o mais comum. E sim, realmente. Então, olha só, esse gráfico aqui mostra a epidemiologia dos nódulos da mama e de acordo com a idade. Então, o fibroadenoma, que é o tipo de tumor benigno mais comum em pacientes jovens, ele costuma surgir a partir dos 15 anos, ó, lá na adolescência, então a partir dos 15 anos, porque ele se forma pelo estímulo estrogênico e ele vai até os 35 anos de idade, mais ou menos. Depois dos 35 anos de idade, é muito difícil uma mulher formar um fibroadenoma. Pode acontecer também, mas é mais difícil. Dos 35 até os 55 é a ocorrência dos cistos mamários. Cistos também são comuns, são frequentes, né? Mas nessa faixa etária aqui. Mas vejam que é uma parcela menor da população. E o câncer de mama, ele começa a surgir a partir dos 40 anos de idade e ele vai aumentando, vai progredindo, né? Então, especialmente depois dos 50, que começa a ascender mais a curva, ele vai se tornando mais importante à medida que a idade vai progredindo. Então, essa é a epidemiologia dos nódulos mamários. Jader, vamos começar falando sobre os cistos, então, né? Na verdade, o cisto, o que ele é, né? O cisto é uma involução lobular. O que é normal, o que é natural de acontecer com toda mulher. A mama, na verdade, é um órgão que a função biológica dela é produzir o leite para amamentar o bebê, certo? Certo. Quando a mulher tem mais de 35 anos, 40 anos, 50 anos, né, que ela tá já no período do climatério, o que o corpo começa a entender? Bom, não vai mais ter bebê, então não vai mais ter amamentação, eu posso transformar essa glândula mamária em gordura. E é isso que acontece. Esse é o famoso fenômeno de lipossubstituição fisiológica que acontece quando está chegando próximo do climatério e depois segue acontecendo. Tá bom. Nesse processo, se a gente for pegar células, né, se a gente for pegar microscopicamente, tem o lóbulo que produz o leite e o ducto que conduz o leite. O lóbulo, que é onde tem, né, a produção de leite, onde tem as glândulas mamárias, às vezes, ao invés de se transformar em gordura, onde tinha um lóbulo, acaba se formando uma área encapsulada, que é um cisto, que a gente chama. Na verdade, é cheio de líquido com debris celulares. Então, o cisto, na verdade, ele é uma involução dos lóbulos, que ao invés de involuir e formar gordura, forma umas áreas líquidas encapsuladas. Isso é cisto. É isso. Então, cheio de debrisinho celular ó dentro, e isso é um cisto. É comum em paciente pré-menopausa, então a faixa etária preferencial ali é dos 35 anos, né? E pega também ali o período pós-menopausa inicial, até os 55 anos. E a clínica é nódulo doloroso, é aquela paciente que chega dizendo que tem um nódulo que dói, que cresceu muito rapidamente, e quando eu vou examinar, eu vejo que ela tem um nódulo de consistência firme. Os cistos, gente, eles assustam muito as pacientes, porque geralmente são pacientes que têm seus 40 e poucos anos, né? Então, assim, protótipo, estereótipo da paciente, 45 anos, que chega muito assustada porque ela percebeu que tem um nódulo e esse nódulo começou a crescer e, assim, em uma semana ela percebeu que o nódulo parece que dobrou de tamanho. E ela diz, nossa, doutora, em uma semana esse negócio aumentou, assim, ó, tá o dobro do tamanho. E, assim, ó, isso me dói, eu encosto ali, me dói. O cisto, como é líquido, fazendo pressão, né, naquela cápsula, ele começa a doer, né? Pega a inervação da mama e dói pra burro. As pacientes se queixam de dor. Elas dizem, olha, esse negócio tá duro aqui, tá crescendo e tá me doendo. Então, é muito comum elas irem consultar por causa disso, né? Porque elas se assustam, acham que é um câncer de mama que está crescendo. E, claro, a gente sempre tem que pensar, né? Tem que lembrar de excluir sempre câncer de mama, mas são aquelas pacientes que vão chegar muito assustadas com um nódulo de crescimento muito rápido e doloroso. E aí, quando a gente toca, a gente sente que tem um nódulo firme, mesmo que é realmente palpável na mama. Isso é cisto, isso é benigno, é patologia benigna.
Beleza, Jader, eu entendi. Mas o que eu tenho que fazer? Tem que pedir um exame de imagem, né? A gente tem que pedir um exame de imagem. A gente vai ver qual é a idade da paciente, ver se ela já está em faixa etária de iniciar rastreamento ou não, né? Mas eu tenho que ter um exame de imagem. Sempre que você está frente a um nódulo mamário, você tem que pedir um exame de imagem. Que pode ser mamografia, pode ser ecografia, ultrassonografia, ou pode ser ambos, né? Na prática, às vezes, quando os exames acabam sendo inconclusivos, né? Muitas vezes a gente acaba pedindo a mamografia, já sabe que a chance de dar um BIRAD zero é muito alta, né? Então a gente pede a eco para complementar. Mas o ideal, né, é a gente fazer um exame de imagem quando a gente tem um nódulo palpável. Antigamente, pessoal, tinha uma recomendação do Ministério da Saúde, que era uma recomendação antiga, de fazer PAF em tudo que era nódulo palpável. Então, assim, você está no posto de saúde, né? Aí chega uma paciente lá que tem um nódulo doloroso, de crescimento rápido. Qual é a conduta? Fazer punção com agulha fina. Por muitos anos essa foi a conduta. Por que isso acabou caindo em desuso, né? E não é mais indicado como primeira conduta? Porque a PAF, ela pode não ser feita corretamente, ela pode, eventualmente, a gente tangenciar o nódulo com a agulha, é uma agulha fina, né? E o acesso ao ultrassom, ele realmente aumentou, ele ficou muito mais fácil. Então a gente pode pedir um exame de imagem, né? Uma mamografia, aí se a mamografia está insatisfatória, a gente pede o ultrassom, e no ultrassom a gente consegue ver bem a imagem cística. Como é que se apresenta no ultrassom o cisto? Gente, o cisto, ele tem margens regulares, como você está vendo aqui, ó, as margens são bem regulares, e ele é anecoico. O que é anecoico? É preto, é isso, ele é preto, ó, é anecoico. Por que ele é preto? Por que ele tem esse aspecto no ultrassom? Porque é líquido, né? Não tem célula ali dentro. Não tem estrutura celular. Então, se não tem estrutura celular, é só água, né? Só líquido que tem aqui dentro, ele vai ficar assim, anecoico. É uma bola, a gente olha assim, é uma bola preta. É isso aqui é cisto mamário. Certo? Se aparecer essa imagem na sua prova, você já sabe que é cisto. Tá, mas como é que divide? Divide por tamanho. Menos de 1 centímetro é microcisto, 1 centímetro ou mais é macrocisto. Tá, mas como é que eu vou conduzir isso? Microcistos não precisa fazer nada. É achado ocasional de exame de imagem, não precisa fazer nada, absolutamente nada. Agora, os macrocistos, aqueles cistos que são 1 centímetro ou mais, eu tenho que ver se ela está sintomática ou não. A grande maioria das pacientes com macrocistos vão ser assintomáticas, então não precisa fazer nada, né? A gente não precisa fazer nada, a conduta é conservadora. É um achado ocasional no exame de imagem e a gente não precisa fazer nada. Mas se a paciente for sintomática, se ela disser, olha, tá grande isso aqui, tá me doendo, tá começando a comprimir aí, inervação, tá me causando dor, aí eu posso fazer uma PAF, que é uma punção aspirativa com agulha fina. A gente vai lá e coloca, né, então, uma seringa acoplada numa agulha, você punciona o cisto, tira o líquido do cisto, geralmente é um líquido assim, ó, que tem esse aspecto amarelo citrino, né? Tem alguns livros que dizem assim, é um líquido cor palha, também pode ser, né, um amarelo citrino, às vezes até meio esverdeado, né? Mas é típico de um cisto, não precisa nem mandar para análise esse material, porque realmente é cisto. A gente pode, inclusive, desprezar. E o legal é que assim, ó, depois que você funciona o cisto, você esvazia ele e pede para a paciente colocar a mão. Agora você coloca a mão aqui de novo. Ela põe a mão, gente, e ela não sente mais nada. Então, assim, ó, isso é o cisto mamário. É uma coisa super resolutiva. GO é extremamente resolutiva. Ela chegou, você vai resolver o problema dela. Funcionou, e aí a paciente não sente mais nada e ela para de sentir dor. Jader, como é que faz isso? Explica pra gente. Deixa eu te mostrar, deixa eu te demonstrar aí a gente fazendo esse procedimento. Fala ele e vai 90 graus. Vai sentir duas resistências. A sua pele. Senti. Acho que foi? Entrou, aham. Respira. Olha aí, ó. Perfeito. Pode respirar mais. No final. Ficou, já tá murchando. Já desapareceu, né? É isso aí, tudo tem vida, tudo tem demonstração da vida também, não é só teoria, né? Então, você vê, né, como é que faz realmente a punção, né? Então, tô eu ali com a residente, orientando a residente, a gente faz a punção, esvazia o cisto, a paciente para de ter dor e ela sai com o problema resolvido. Lembra que GO é assim, né? A gente tem que resolver. Não tem essa coisa de ficar pensando muito, de ficar pedindo um monte de exame, ou ficar fazendo testes e tal, né? A gente brinca com o pessoal da clínica aí de ficar pedindo sódio, potássio, tungstênio, molibdênio, ferro. Não tem nada disso, né? Vai ali, põe a agulha, funciona o líquido, resolveu, o paciente vai feliz, tranquila. Beleza? As especialidades sempre tem, né? Sempre tem essa coisa do bullying entre as especialidades médicas aí. Muito bem, e o fibroadenoma? O fibroadenoma, que é um tipo de tumor benigno extremamente comum em mulheres jovens, ele surge então entre 15 e 35 anos, e essa é a faixa etária preferencial, né, de surgimento dos fibroadenomas. Eles surgem, gente, pelo estímulo estrogênico. Então, o estrogênio, que é o hormônio feminino, vai agir sobre as células da mama e vai formar esses tumores benignos, que são os fibroadenomas. 10% são bilaterais, 10% são múltiplos, e ele é um tumor misto do parênquima e do estroma mamário. Ô Jader, o que quer dizer um tumor misto do parênquima e do estroma mamário? Na verdade, o parênquima mamário é aquela parte funcional da mama. São os lóbulos e os ductos. Essa parte sofre uma transformação neoplásica benigna. Mas o estroma também. O estroma, que é a gordura, né? Os vasos sanguíneos, linfáticos, também acabam sofrendo essa transformação neoplásica benigna. Então ele é um tumor misto, né? Do parênquima e do estroma mamário. E o grande evento, o grande promotor, né? Para formar esse tumor benigno é o estímulo estrogênico.
Tá, mas então é super comum, super comum. Ô Jader, tem alguma comparação do fibroadenoma pra gente memorizar? Ele é que nem como se fosse o mioma da mama, né? O mioma, que a gente tem no útero, ele se forma pelo estímulo estrogênico, certo? É um tumor benigno do miométrio. Mesma coisa, o fibroadenoma a gente chama de mioma da mama. Ele se forma na mama justamente pelo estímulo estrogênico. E grava aqui, o estrogênio que faz isso é o endógeno, certo? É o estrogênio do próprio organismo, né, dessa mulher que está provocando a formação de fibroadenomas. Falando nisso, Jader, se ela está, por exemplo, usando anticoncepcional e ela descobriu que tem fibroadenoma, ela não deveria parar de tomar o anticoncepcional porque é mais estrogênio que ela está tomando, né? Ó, bem importante você saber isso. O estrogênio que está envolvido na gênese do fibroadenoma é o estrogênio endógeno, não é o estrogênio do anticoncepcional. Então, assim, ó, não precisa parar de tomar pílula porque descobriu que está com fibroadenoma, não precisa, não existe nenhuma contraindicação para parar pro anticoncepcional, né? Então pode continuar tomando o seu anticoncepcional. E assim, digamos que ela tem fibroadenoma, ela sabe que tem fibroadenoma, ela pode começar a tomar anticoncepcional? Pode, tranquilamente. O que está envolvido na gênese do fibroadenoma é o estrogênio endógeno. Beleza, vamos falar de clínica. É um nódulo que não dói, ele é não doloroso, ele tem limites precisos, né? A gente consegue sentir os limites dele. Quando a gente vai examinar a nossa paciente, ele tem aquela famosa consistência fibroelástica e ele é móvel à palpação. Quando eu examino, eu toco, ele dança a palpação. Então, é típico, clássico, né? Você sente que ele tem uma consistência fibroelástica e que ele é móvel à palpação. Então não esquece isso, cai direto nas provas. Características clínicas dos fibroadenomas. Então, típico de pacientes jovens, entre 15 e 35 anos, é um nódulo que não dói, indolor, tem consistência fibroelástica e o principal, grava isso, anota, sublinha, ele é móvel à palpação. Quando você toca, ele dança, ele fica se mexendo, assim. A própria paciente percebe isso, né? Ela diz, doutora, parece que eu perco ele, assim, ó, eu toco e parece que eu perco ele, parece que ele tá se mexendo. Na verdade, ele é super móvel mesmo, né? Ele tem essa característica de ficar mexendo quando você resolve tentar mover ele, né? Tentar encurralar ele não fica encurralado, ele fica se mexendo ali, realmente porque ele tem essa mobilidade. Fechou? Tamanho, geralmente até 3 centímetros, né? Geralmente os fibroadenomas vão até 3 centímetros. Tem aqueles que às vezes passam de 3 centímetros. Tem uma grande variação histológica, né, na denominação dos fibroadenomas. Tem alguns que crescem muito, né, que chamam fibroadenomas gigantes. Tem outros que surgem em adolescentes, né, em meninas muito jovens, às vezes até com menos de 15 anos, que a gente chama de fibroadenomas juvenis. E tem aqueles que às vezes têm até mais celularidade, que a gente vai chamar de fibroadenomas complexos. Mas é tudo fibroadenoma, gente. Se aparecer ali, ó, qualquer tipo de designação específica, tudo é fibroadenoma e tudo é benigno. Beleza? Entendido? Agora, presta bem atenção que esse detalhe é muito importante. Qual a conduta frente a uma paciente que tem seus 20 anos, que percebeu um nódulo de consistência fibroelástica, móvel à palpação, quando eu examino tem tudo para ser um fibroadenoma? De novo, ó, antigamente a conduta era punção. PAF. A conduta, gente, é exame de imagem. Agora, a recomendação é a gente fazer um exame de imagem. Você faz um exame de imagem e aí você consegue identificar, você consegue verificar no exame de imagem que esse nódulo realmente é um nódulo de aspecto benigno. Mas qual é o melhor exame de imagem para fazer numa paciente jovem, como é esse caso, né, uma paciente jovem, que tem um achado palpável? É ecografia, ultrassonografia. Ah, Jader, mas ecografia é um exame que deve ser usado mais como complemento, não é verdade? Atenção, cuidado para não confundir as coisas. A ecografia, o ultrassom, é um exame que é usado como complemento de uma mamografia insatisfatória quando a gente está fazendo rastreamento. Então, assim, se eu estou rastreando câncer de mama, o exame de rastreamento é mamografia. Rastreamento é pessoa assintomática, né? Uma paciente que não tem nada. Assintomática, quer fazer rastreamento para câncer de mama, eu vou pedir mamografia depois dos 50 anos, né? E se a mamografia estiver insatisfatória, deu um BIRAD 0, eu peço a eco, o ultrassom, porque o exame realmente não estava satisfatório, né? Tava muito densa a mama, eu peço para complementar. Agora, outra coisa é uma pessoa que tem uma queixa, que tem um achado de nódulo. Realmente ela tem um nódulo e eu examinando eu palpo que tem um nódulo. Aí eu posso pedir ultrassom isoladamente, posso pedir a ecografia isoladamente, porque tem um achado clínico. Não é rastreamento que eu estou fazendo. Entendeu? Tá bom, mas aí quando eu faço o ultrassom, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar aquele nódulo de margens regulares, como você está vendo aqui, ele costuma ser um nódulo com margens regulares, e o principal, gente, o maior eixo do nódulo, ele é paralelo à pele da paciente. Você tá vendo, ó, que esse aqui é o maior eixo do nódulo, o transdutor tá aqui em cima, ó, e aí a gente vê que o maior eixo do nódulo é paralelo à pele da paciente. Essa é a característica ultrassonográfica do fibroadenoma. É um nódulo de margens regulares, ele é isoecogênico em relação ao parênquima mamário, às vezes até hipo pode acabar sendo, e o maior eixo é paralelo à pele. Tá bom, é um fibroadenoma, tem todas as características clínicas e radiológicas de ser um fibroadenoma. O que eu faço? Eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso tirar o fibroadenoma, fazer uma biópsia excisional, que é um procedimento cirúrgico que a gente vai lá e tira o fibroadenoma, mas cada vez mais tem se recomendado controle clínico, porque não precisa tirar. Se a paciente não está incomodada, não precisa tirar. Tá, Jader, mas então assim, tem duas condutas possíveis? Sim. Qual é que é o panorama atual dos fibroadenomas, gente? Grava isso para sua prova, que isso é muito importante e tem mudado muito ao longo dos últimos anos. Ó, fibroadenoma, paciente jovem com um fibroadenoma clássico, típico, exame físico muito sugestivo, exame de imagem muito sugestivo, eu posso dar para minha paciente duas opções de conduta. Ou a gente pode tirar, se a paciente está incomodada com aquilo, ou a gente pode fazer controle clínico. Explica para ela que é benigno, que não é câncer de mama, que não se transforma em câncer de mama, que não aumenta o risco de ter câncer de mama ao longo da vida, então eu não preciso tirar se ela não quiser, a gente pode só acompanhar. A maioria das pacientes que tem
fibroadenomas pequenos, que não incomodam, acabam querendo fazer só controle clínico. Agora, se o fibroadenoma tá grande, tá incomodando, a paciente se sente desconfortável, pega a alça do sutiã em cima, né? Uma vez eu tive uma paciente que me disse, olha, parece que eu tô andando com umas bolas de gude dentro do meu sutiã. Eu, inclusive, cheguei lá no posto de saúde e disse, ó, gente, vocês não querem me encaminhar para tirar esses fibroadenomas? Coloquem isso aqui, ó, no sutiã de vocês, para vocês verem se é bom, ficar andando com isso, né? A paciente falou isso, fez isso. Então, assim, realmente, se a paciente tá incomodada, a gente tira, certo? Mas tem que explicar que vai ter uma cicatriz, que vai ter uma anestesia, né? Então, a gente pode dar essa opção para a paciente, que ela pode tirar, assim como pode só acompanhar. Ela que decide, né? Se ela tá incomodada, a gente tira. Se ela não tá incomodada, a gente acompanha. Fechou? Muito bem, beleza. Então, entendi bem aí os fibroadenomas. A conduta, ela depende, então ela pode ser, sempre que tiver, então, é isso, gente, pra prova é assim, ó. Menina jovem, um nódulo suspeito de fibroadenoma, ultrassom. Fez ultrassom, realmente é compatível, duas possíveis condutas. Ou você oferece pra ela cirurgia, ou você oferece pra ela controle clínico. As duas condutas estão corretas, quem vai decidir realmente vai ser a paciente baseada no que ela tá sentindo. Beleza? Tá bom, mas assim, ó, Jader, já que nós estamos falando sobre nódulos benignos, tumores benignos da mama, não tem um que é bem parecido com o fibroadenoma, mas que ele tem muito mais celularidade e pode dar uma consequência pior para a paciente, que é o tumor Phyllodes. Olha só, tumor Phyllodes, na verdade, ele é um tipo de tumor benigno da mama, que pega uma faixa etária dos 35 aos 45 anos de idade. 70 a 95% dos tumores são benignos, né? Tem alguns que são borderline, que a gente chama, e outros que são malignos, mas é muito raro mesmo, né? Então, assim, a grande maioria são benignos, 30% são bilaterais, e ele também é um tumor misto, do parênquima e do estroma, que nem o fibroadenoma, quase igual ao fibroadenoma, só que ele tem muito mais celularidade. Eles chamam de tumor Phyllodes, né, esse termo aí, Phyllodes, porque Phyllodes vem de folha. E aí quando eles olham no microscópio, eles dizem que tem um aspecto que sugere uma folha, parece uma folha. Eu não sei onde é que eles enxergam folha aqui, mas enfim, né? Tem que olhar bem, assim, olha, tá bom, ok, tem uma folha, parece uma folha. Eles chamam assim de tumor Phyllodes, porque vem de folha, porque o aspecto lembra, né, um formato de folha. Mas enfim, né, tumor Phyllodes, ele realmente é um tumor misto, a gente vê que tem, então, parênquima e estroma. A grande característica é que é um nódulo indolor, de consistência fibroelástica, assim como o fibroadenoma, só que ele rapidamente cresce e atinge grandes dimensões. Então, o crescimento costuma ser rápido. Então, a gente olha na paciente, assim, começa a crescer e crescer muito rápido, e chega a deformar a mama da paciente. Então o Phyllodes, ele é um tumor que lembra o fibroadenoma, só que ele tem muito mais célula e por isso que ele cresce muito mais rápido. E aí, gente, se a gente não tirar logo o tumor Phyllodes, ele pode acabar deformando a mama da paciente. Olha o que ele pode causar. Ele pode deformar completamente a mama da paciente porque ele cresce muito rápido. Mesmo sendo benigno, olha só o que ele pode causar, né? Então, grandes deformidades anatômicas, geralmente ele deforma bastante a mama da paciente, né? É diferente do câncer de mama, que quando ele cresce, ele ulcera, né? O Phyllodes não. Ele vai crescendo e vai deformando completamente a mama da paciente, né? Então a gente olha, né? A mama tá completamente deformada, ó. Isso aqui, típico de um tumor Phyllodes. Olha essa paciente aqui, gente, ó, uma mama completamente deformada. Então, se aparecer esse tipo de imagem na sua prova, né, que tem uma mama completamente deformada, a gente tem aí um tumor Phyllodes. Olha só essa paciente aqui, né, uma grande deformidade, já tem ali ulceração no final, né, geralmente o Phyllodes ele deforma muito mais do que ulcera, mas claro, chega uma hora que não tem mais como não ulcerar. A gente às vezes confunde, acha que isso aqui é um câncer de mama. Geralmente o câncer de mama, ele cresce e pum, já ulcera a pele, né, e já vai dar metástases. Ele não chega a atingir essas dimensões aqui. Às vezes até pode, por isso que o Phyllodes também não deixa de ser um diagnóstico diferencial, né, do câncer de mama. Mas quando se aparecer na prova essa imagem desse grande tumor aí com deformidade anatômica da mama, a primeira hipótese diagnóstica realmente é um tumor Phyllodes. Jader, o que tem que fazer? Tem que tirar com margens e tirar rápido porque ele cresce muito rápido e pode deformar a mama. Claro que nesses casos que deformou completamente a mama da paciente, a gente acaba infelizmente tendo que levar a paciente para mastectomia. Mastectomia é uma cirurgia para câncer de mama, né? É ruim, né? Muito ruim a gente ter que indicar uma mastectomia em quem não tem câncer. Mas nesse caso, infelizmente, a gente acaba tendo só essa opção, né? Quando realmente já deformou a mama. Fechou? Ficou claro, gente? Então, revisando, tumores benignos, nódulos benignos da mama, não esquece, né? Sempre que chegar uma paciente com uma queixa de nódulo mamário, uma paciente jovem, a gente vai fazer um exame de imagem. Se for uma paciente super jovem, né, e tem um nódulo muito sugestivo de fibroadenoma, eu vou fazer o ultrassom. O ultrassom vai me mostrar aquele nódulo com margens regulares, com maior eixo paralelo à pele. Aí eu vou dizer pra ela que ela pode realmente ou tirar o nódulo ou que essa paciente pode só fazer acompanhamento. Se for já uma paciente mais madura, né, 35 a 55 anos, nódulo de crescimento rápido, doloroso, eu vou pensar em cisto. Vou fazer o exame de imagem pra ver se tem aquela área anecoica, como realmente é o cisto, e se ela tá sintomática, eu posso funcionar. Se ela não está sintomática, não precisa fazer nada. Tá, mas e se for um grande nódulo que cresceu e deformou a mama da paciente, aí eu tenho que pensar em tumor Phyllodes, né? Eu tenho que ressecar ele com margens. Fechado? Muito bem, você tá indo muito bem. Muito bem, aí, isso aí. Respira, dá uma puxada no ar. Isso, aí, show de bola, você aprendeu. Sabe o que é que cai na sua prova também de patologia benigna da mama? Cai os derrames papilares. Quando a paciente tem queixa de que sai uma secreção pelo mamilo. O que é isso, gente? Derrame papilar. Derrame papilar é assim, ó, sai secreção. Doutora, tá saindo uma secreção do meu mamilo. Primeira pergunta que você como médico, que você como médica tem que fazer. Olha, é espontâneo? Tá saindo espontaneamente ou é quando você aperta?
Tem que perguntar isso pra paciente. Sabe por quê? Porque a maioria das pacientes que chegam pra consultar, elas estão se apertando. Eu sei. Sim, elas estão se apertando. Elas estão... não, mas é que assim, ó, chega no final do dia, eu vou lá e aperto e acaba saindo uma secreção. Não pode te apertar. Eu sei, tá dando agonia, né? Eu sei, mas não pode te apertar. Se você se apertar, a chance de sair uma secreção é muito grande, porque a mama é um epitélio muito dinâmico, eu sei, dá agonia, eu sei que dá agonia. Tá bom, mas não aperta, para de te apertar. Porque assim, ó, a mama é um epitélio muito dinâmico, tem muita replicação celular, muita célula morta que acaba se acumulando no trajeto do ducto mamário. Se você se apertar, vai sair essa secreção, né? Porque tem célula morta acumulada ali. Então é normal, é extremamente normal, fisiológico, ter um derrame provocado. Se ficar se apertando, é normal sair uma secreção, porque essas células acabam veiculando, né, para o mamilo e acabam saindo. Então, gente, primeira coisa, tem que saber se ele é espontâneo ou se ele é provocado. Derrame provocado não tem valor clínico, não tem que investigar. Só se investiga quando é espontâneo, quando ela tira o sutiã e o sutiã tá sujo. Ela não apertou, não manipulou e o sutiã tá sujo. Aí sim a gente tem que investigar. Fechado? Já que eu tô falando sobre derrame fisiológico, a gente chama de derrame papilar fisiológico, que toda mulher pode ter. Então, quando ela se aperta, então o derrame for provocado, geralmente ele é bilateral, é dos dois lados, né? Costuma ser multiductal e costuma ser multicolorido, porque tem muita coisa, né? Tem célula morta, às vezes a gente tem até algumas áreas de algum ducto, né, que acabou provocando ali a formação de um líquido. Então, esse derrame fisiológico, ele tem essas características. Ele é provocado, ele é multiductal, isso cai na prova, multiductal, bilateral e multicolorido. Essas são as características do derrame fisiológico, certo? É só tranquilizar a paciente que é normal e dizer pra ela parar de se apertar. Tá bom, mas assim, ó, ela diz que não, é espontâneo, né? Ela parou com isso, né? Saiu a agonia aqui, ela parou com isso. E aí ela diz, não, é espontâneo mesmo, ó, suja o sutiã. Primeira coisa, você tem que excluir galactorreia, né? Se é leite que tá saindo, aí a gente tem que investigar a hiperprolactinemia, certo? Nós vamos pedir uma prolactina e a investigação é outra. Eu tenho que fazer uma investigação endócrina, né? Do porquê que essa prolactina tá alta, e aí a gente vai investigar todas as causas de hiperprolactinemia. Tá bom, não é leite, não é galactorreia. Aí nós vamos ver, se tem nódulo palpável, a gente vai investigar o nódulo, a gente vai fazer exame de imagem. Agora, se é derrame isolado, a gente vai então ver qual é a característica do derrame e já vai mais ou menos presumir qual é a possível causa. Então presta bem atenção que isso aqui é muito importante. Olha aqui, ó. Filezinho mignon da prova, presta atenção. Ó, se o derrame for sanguinolento, a paciente diz assim, ó, tá saindo um derrame, esse derrame é sangue. Eu vejo assim, ó, meu sutiã fica sujo de sangue. A paciente chega assustadíssima, achando que tá com câncer de mama. Geralmente é unilateral, uniductal, e a causa, gente, da maioria dos derrames papilares sanguinolentos é uma proliferação que acontece dentro do ducto mamário, que é como se fosse uma proliferação verrucosa, né, que se forma ali dentro do ducto mamário, que a gente chama de papiloma intraductal. É benigno, é uma alteração benigna da mama, né, mas é como se fosse uma areazinha verrucosa que se forma lá dentro do ducto, só que ela é super friável, extremamente friável, por isso que ela sangra com facilidade. Então, derrame papilar sanguinolento, você tem que pensar em papiloma intraductal como primeira hipótese diagnóstica. Tá, Jader, mas então é benigno. Apesar de ser sangue, que é uma coisa que assusta, é benigno. Sim, apesar de ser sangue, o derrame papilar sanguinolento, a principal causa é papiloma intraductal. A gente vai ver que essa paciente tem aquela areazinha ali atrás da areola, né, dentro do ducto, e essa área tem esse aspecto verrucoso, friável, que costuma sangrar com facilidade, por isso que a paciente tem derrame papilar espontâneo e sanguinolento. O que eu tenho que fazer? Na verdade, quando a gente tem derrame sanguinolento, a gente vai fazer um exame que é o exame de imagem, né? Sempre a gente tem que fazer o exame de imagem para excluir tudo que é coisa em mastologia, né, gente? A gente sempre tem que excluir câncer de mama antes, né? Realmente não tendo nenhum nódulo especulado, nada assim pra gente pensar em câncer de mama, a conduta vai ser a gente ressecar esse ducto que tem atrás ali do mamilo, que tem o papiloma intraductal. Então a gente faz uma ressecção dessa unidade ductal terminal da mama, é uma ductectomia, na verdade, o nome do procedimento, a gente retira e a paciente para de ter esse derrame papilar sanguinolento. Beleza? Tem uma outra coisa que é quando o derrame for esverdeado. Quando ele tem esse aspecto esverdeado, assim, a paciente diz, olha, é uma coisa meio verde que sai, não é sangue, é um líquido verde. Assim, doutora, eu vejo que o meu sutiã tá sujo de uma coisa verde e é dos dois lados, é bilateral. Geralmente o derrame esverdeado e bilateral corresponde a uma dilatação dos ductos terminais da mama que a gente chama de ectasia ductal. Ectasia ductal, na verdade, é uma dilatação dos ductos terminais da mama que é super comum de acontecer, sobretudo ali depois dos 40 anos, né? Porque os ductos eles vão começando a ficar dilatados assim, eles ficam ectásicos, né? A gente chama de, por isso que é ectasia ductal, e geralmente acumula ali esse líquido esverdeado que costuma sair nos dois lados, bilateralmente, né? E tem esse aspecto, né? Que às vezes pode ser amarelado, mas mais comumente ele é esverdeado. O que tem que fazer? De novo, mesma coisa. Eu vou fazer o exame de imagem para excluir câncer de mama. Não tem nada para pensar em câncer de mama. Tranquiliza a paciente que é um achado benigno, bem provavelmente uma ectasia ductal, e nós vamos ressecar esses ductos terminais da mama, e aí a paciente para de ter esse derrame papilar esverdeado que está incomodando. Fechou? Tá bom, Jader, mas e quando for aquoso?
Opa, peraí. Aquoso, tipo água de rocha, né? Se fala esse termo, né, nos livros de medicina, água de rocha. Gente, o derrame do tipo água de rocha, bom, aí é um derrame que é suspeito. É muito difícil um câncer de mama se manifestar por derrame papilar. Mas quando ele se manifesta, aí o tipo de derrame é do tipo água de rocha, certo? Muito raramente pode, eventualmente, ser também sanguinolento, mas o mais comum, já é raro o câncer de mama se manifestar por derrame papilar, né? Muito raro. Mas, eventualmente, quando se manifesta, o mais comum é do tipo água de rocha. Tá bom, eu entendi. O que tem que fazer? Sempre exame de imagem, né, para excluir qualquer lesão que possa ser suspeita de câncer de mama, e o tratamento vai ser essa exérese dos ductos terminais. Fechado? Entendido? Maravilha! Você tá indo muito bem mesmo. Ô Jader, e aquela doença de pele ali que se chama eczema areolar, isso aí cai na minha prova, também cai. Na verdade, o eczema areolar é uma doença dermatológica, né? Uma doença de pele que acontece ali na areola e no mamilo. Olha só, o eczema areolar é uma dermatite descamativa que é bem comum de acontecer, né? A paciente tem coceira, ela começa a se queixar de coceira, ela diz, tá me coçando, é estranho, assim, me coça. E é dos dois lados. Doutora, tá uma agonia, assim, porque me dá uma coceira dos dois lados, começou já aí há umas 2 semanas isso, tá me tirando do prumo isso, porque às vezes eu tô trabalhando e o negócio tá coçando ali, o bico do seio tá coçando. Aí você examina, você vê que tem assim, ó, bordos indefinidos, é uma lesão de pele com bordos indefinidos, dos dois lados, né? Aí a gente olha assim, parece que tem essa área descamativa na pele, né? E aí a gente pensa, olha, eu acho que é um eczema areolar. O que a gente pode fazer? A gente pode dar corticoide tópico para essa paciente e ver se vai melhorar ou não. Porque existe um diagnóstico diferencial do eczema, que é o carcinoma de Paget. O corticoide que se recomenda é o clobetasol, né? A gente usa corticoide de alta potência, clobetasol, por 7 dias, e aí você reavalia essa paciente. Se ela disser assim, ó, melhorou, olha, melhorou muito, tirou com a mão, era eczema, que é a maioria dos casos. Agora, se ela disser que não melhorou, aí a gente realmente tem que pensar em Paget. Deixa eu te mostrar as imagens. Ó, o que a gente tem aqui? Essa paciente, então, ó, ela tem uma lesão descamativa, você tá vendo que é uma lesão descamativa. Vejam que assim, ó, coça, né, é um prurido, ela se queixa, né, de coceira. Tem dos dois lados, aqui tá mostrando um só, mas tem dos dois lados. Eventualmente pode ser de um lado só, né, mas geralmente a gente tem bilateralmente. E aí, assim, não tá causando destruição do complexo areolo-mamilar também. Essa paciente, se você der corticoide pra ela por 7 dias, em 7 dias ela vai dizer, ó, doutora, olha aqui, ó, pra você, melhorou, show de bola, então fiquei ótima. Beleza, era um eczema, ela tá tratada, 7 dias de corticoide, trata, né? Agora sim, ó, se ela chega com isso aqui, peraí, eu tenho uma lesão unilateral, com margens definidas, com destruição de complexo areolo-mamilar, progressiva, né? Também coça, também tem coceira. E digamos que alguém deu corticoide para ela usar 7 dias e não melhorou absolutamente nada, bom, isso aqui pode ser um câncer de mama, isso aqui pode ser um Paget. Essa é a imagem clássica de um Paget. Então, gente, nesse caso eu vou ter que biopsiar, vou tirar então uma área aqui, faço uma anestesia local, né? E eu biopsio, retiro uma areazinha da areola para poder mandar para o patologista para ele fazer o diagnóstico. Então, o grande diagnóstico diferencial do eczema é o Paget. Então, relembrando, porque isso cai direto em questão de prova. Eczema areolar, ele coça, ele dá prurido, geralmente é bilateral, as margens são margens indefinidas, as margens da lesão, não causa destruição do complexo areolo-mamilar e tem resposta ao corticoide tópico. Doença de Paget, ele também coça, também dá prurido, só que geralmente é unilateral, ele é um câncer de mama super raro, né? Então vocês imaginam ter um câncer de mama raro bilateralmente, né? Aí realmente, assim, a raridade da raridade. Então o Paget, ele é unilateral, é de um lado só, né? Aí as margens, elas vão ser margens definidas, ele causa destruição do complexo areolo-mamilar e ele não responde ao corticoide tópico. Isso tem que saber, faz um quadrinho aí, ó, desenha, porque isso aí, ó, cai, e sempre cai, eles adoram perguntar isso. Fechado? Tá bom, beleza, entendi. Mas o que tem que fazer? No eczema, corticoide tópico, né? No Paget, aí eu preciso biopsiar, né? Porque eu vou ter o diagnóstico de doença de Paget, de tumor de Paget, através do exame anatomopatológico. Tranquilo? Muito bem, mas Jader, tem uma queixa que eu vejo direto no dia a dia e que costuma aparecer direto também, despenca nas provas sobre isso aqui, que é a mastalgia. As pacientes vão consultar porque tem dor na mama, né? Elas se queixam de dor, de desconforto na mama. Ela diz assim, ó, doutora, eu não aguento, me dói muito a mama, ela me incomoda no dia a dia. Eu vou tomar banho, cai a água do chuveiro ali, ó, e me dói. Só de encostar a água do chuveiro já me dói. É uma queixa muito frequente, gente, muito comum, e a gente pode ajudar muito as pessoas que se queixam disso no nosso dia a dia. Olha só, a mastalgia, ela pode ser dividida em cíclica e acíclica. A mastalgia cíclica é aquela dor na mama que tem relação com o ciclo menstrual. A paciente diz assim, ó, doutora, dói quando eu tô pra ficar menstruada, né? Vou ficar menstruada, dói, incomoda. É normal, né? A gente sabe, né, que no período pré-menstrual é natural, extremamente natural as mamas ficarem mais sensíveis, mas algumas mulheres, elas têm muito mais sensibilidade, muito mais dor. Isso se deve a uma resposta anômala, né, aos estímulos dolorosos na mama, no final ali da fase secretora do ciclo menstrual, é uma resposta anômala dos tecidos. Algumas mulheres realmente acabam tendo mais queixa de dor e isso leva a uma consulta. É a queixa mastológica mais comum nos consultórios no dia a dia. Gente, a grande conduta é tranquilizar a nossa paciente. Tem que explicar pra ela que essa queixa é uma queixa comum, que não é câncer de mama. Geralmente existe muito essa coisa da fantasia do câncer de mama, né? Então a gente tem que tranquilizar ao máximo essa paciente, explicar que não é câncer de mama, que câncer de mama não dói, que essa dor que acontece no período pré-menstrual é natural e que algumas mulheres realmente têm uma sensibilidade maior, certo?
Só aí, gente, já é assim, ó, 70% da intervenção médica. Confiem naquilo que eu sempre digo, ó. Tem muita gente que às vezes acha, não, mas tem que dar remédio, não. A medicina, ela tá passando por tanta desconstrução, né? E eu acho que a gente tem que aprender isso pra gente realmente desconstruir essa coisa de supermedicar paciente. Tanto se fala hoje em prevenção quaternária na medicina, né, que é o excesso de intervenção médica. Então, assim, ó, uma boa conversa, uma conversa franca, olho no olho com a paciente, a gente explicar pra ela que câncer de mama não dói, que essa dor que ela tá sentindo, apesar de ser incômoda, ela não é câncer de mama, muitas vezes já melhora muito a sensação subjetiva de dor só dela se tranquilizar que ela não tem câncer de mama. Certo? A fantasia do câncer é muito forte, realmente ela é muito forte. Então a gente precisa explicar que o câncer não dói. Mastalgia cíclica não guarda relação com câncer de mama. Então orienta, tranquiliza, né? E fala muito sobre câncer de mama. É importante usar essa palavra na consulta. Não é câncer de mama não dói. Certo? Tá bom, mas além disso, o que eu tenho que fazer? Assim, é importante explicar pra ela que ela deve evitar estimulantes, né? Xantinas, cigarro. É importante que ela evite, né? Todas essas coisas que podem acabar aumentando mais ainda, né? A dor na mama. O uso de sutiã apertado também é outra coisa que é importante, porque quanto mais pêndula a mama fica, mais chance de doer. Então, quanto mais firme a mama ficar contra o tórax da paciente, melhor. É o contrário do que as pacientes às vezes pensam, né? Às vezes elas dizem, eu fico com uma roupa sem sutiã, assim, bem folgada pra não doer. É o contrário. Tem que usar um sutiã apertado justamente para que, quando você fizer o movimento, né, do seu tórax, você não tenha a dor. Então, usar sutiã apertado, e aí a gente tem o arsenal terapêutico, né, que são as drogas que a gente pode usar. O ideal é não medicar, é tranquilizar ao máximo e medicar ao mínimo. Mas se você vê que a paciente está realmente muito queixosa, vamos ver o que a gente pode usar de fármacos para aliviar a mastalgia cíclica. Presta atenção que isso cai na prova. Então, gente, a mastalgia cíclica tem o óleo de prímula, que dá para usar, o ácido gama-linoleico, o extrato da borragem. Na verdade, são fitoterápicos, né? E mais a vitamina E. Tudo isso dá pra gente, óleo de prímula, ácido gama-linoleico, o extrato da borragem ele é um extrato de uma planta, né? E tem também a vitamina E, que muito se usa, né? No dia a dia, vitamina E. Muita gente prescreve vitamina E para mastalgia. Melhora. Muitas pacientes dizem que tomam a vitamina E, que tomam o ácido gama-linoleico, a prímula, o extrato da borragem, e elas dizem que melhora, que realmente começou a tomar o remédio e melhorou muito. Por muitos anos se indicou isso, né? E tem muita gente que continua indicando, só que assim, ó, a gente vive a era da medicina baseada em evidência, certo? Então, tudo que a gente faz, a gente tem que provar por trabalho, por números. Aí foram feitos estudos usando vitamina E, usando ácido gama-linoleico, extrato da borragem, que são aqueles estudos duplos cegos, que são, as pacientes são cegadas, né? Então elas não sabem o que elas estão tomando, o examinador também não sabe, controlado, né? Então com placebo. E aí eles compararam placebo, que é uma pílula de nada, né? E a pílula da vitamina E, ou então do ácido gama-linoleico, né? Dessas outras coisas. Quando as pacientes não sabiam o que elas estavam tomando, não teve diferença em relação ao placebo. Então, nos estudos duplo cego randomizados controlados com placebo, não teve diferença entre os grupos. Não houve diferença estatística entre os grupos. Então, a gente que é médico tem que saber que muita gente prescreve, a gente pode prescrever, claro, mas o efeito desses medicamentos, ele é realmente comparável ao efeito placebo, certo? Ah, mas a paciente toma e diz que melhora. Ok, legal, ótimo, a gente está resolvendo o problema dela. Mas é importante a gente saber que não tem nada de subsídio na literatura que diga que realmente tem diferença, né, de usar essas coisas em relação ao placebo. Então, não esquece, e isso cai bastante na prova. Dá para usar? Com certeza dá para usar, mas não tem evidência científica de que eles tenham algum tipo de melhora em relação ao placebo. Tanto que as pacientes, quando foram cegadas, né, não teve essa diferença. Tá, mas e o que realmente tem diferença em relação ao placebo? Tamoxifeno, que é aquele que se usa para paciente que teve câncer de mama. A gente usa metade da dose, né, 10 mg, e realmente ele bloqueia o receptor de estrogênio na mama e esse melhora muito a mastalgia. Tem um monte de efeito adverso, né, e é chumbo grosso, mas melhora. E o análogo do GnRH também melhora bastante as queixas de mastalgia. Mas assim, gente, é nas últimas das situações que a gente vai usar tamoxifeno ou análogo. Geralmente se indica orientação, explicar muito, né, para a paciente tranquilizar ela ao máximo, hábitos de vida, sutiã apertado, importante ela evitar essa questão de estimulantes, né, usar cigarro, né, então parar de fumar, todas essas coisas são importantes de hábitos de vida. Dá pra gente dar um placebo, apesar de saber que não tem diferença, né, em relação ao placebo mesmo, né, então, mas dá pra gente usar. E claro, nos últimos dos casos a gente vai indicar o tamoxifeno ou o análogo se a paciente realmente está muito desconfortável. Tá, Jade, mas e o que é a mastalgia acíclica? A acíclica, gente, é aquela dor na mama que não tem relação com o ciclo menstrual. Aí a gente pode ter, por exemplo, a esteatonecrose, que é uma das causas, que é um trauma na mama, né? Então a paciente, por exemplo, teve um trauma na mama, levou uma bolada, uma coisa assim, aí necrosou a gordura, esteato quer dizer gordura, né? Então esteatonecrose, que é a mesma coisa que necrose gordurosa, e isso pode provocar dor por um tempo. Ectasia ductal, que dá derrame esverdeado, também pode dar mastalgia, e a mastalgia vai ser acíclica. E os cistos, né? Os macrocistos mamários também podem dar mastalgia acíclica. Então, quando não tem relação com o ciclo menstrual, a gente tem que sempre tentar identificar qual é a causa. Ou é um cisto que tá doendo, ou é ectasia, ou ela teve algum trauma, fez uma necrose, né? Então a gente identifica a causa e trata a causa. Beleza? Então tá. Então eu te pergunto de novo, quais são as diferenças entre o eczema areolar e a doença de Paget? Pode falar. Primeira diferença. Isso. Primeira diferença é que, geralmente, o Paget é unilateral e o eczema é bilateral. Pode acontecer de ter um Paget bilateral, nossa, tem que ir aí pro livro dos recordes, né? É muito difícil. Ah, mas eczema unilateral pode acontecer, mas a chance dele ser bilateral, geralmente, ela costuma acontecer maior. Segunda diferença, pode falar.
Os bordos, isso. Os bordos, eles são regulares no Paget e são indefinidos, né? Tem aquelas margens indefinidas no eczema. Boa. Terceira, me fala uma terceira diferença. Isso, o Paget é um câncer de mama. Se ele não for tratado, ele vai destruir o complexo areolo-mamilar. Isso aí. E o eczema não. O eczema é uma doença dermatológica, ele não destrói, né, o mamilo da paciente. Quarta, que é a principal. Fala de novo. Isso aí. O Paget não responde ao corticoide. O eczema responde ao corticoide tópico. Tanto que, na prática, quando a gente está em dúvida, a gente pode dar corticoide por 7 dias e mandar essa paciente voltar depois de 7 dias para ver como é que ela ficou. Doutora, ó, excelente, fiquei super bem. Beleza, era um eczema. Agora você fala assim, olha, não adiantou nada, isso aqui que você me passou aqui, ó, fiquei passando ali, mas eu vi que não adiantou para absolutamente nada. Então nós vamos biopsiar porque provavelmente é um Paget. Fechado? Muitíssimo obrigado, estou sempre à disposição de todos. Façam as questões, estudem, revisem e contem sempre com a gente. Valeu!